Graça e paz, que bom ter você aqui para mais um estudo no canal Escatologia Consumada. Obrigado por dedicar seu tempo para acompanhar este conteúdo tão necessário para inspirar mais cada vez nós no entendimento da palavra de Deus. Um agradecimento especial a você que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal. E uma gratidão sincera também a quem já acompanha os estudos com frequência. Sua presença é fundamental e muito valorizada. Antes de seguirmos, inscreva-se no canal Escatologia Consumada, ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas com a verdade revelada e fortalece ainda mais este trabalho. Hoje vamos responder, perguntas bíblicas que muitos têm sobre a vinda de Jesus. Sempre à luz das Escrituras e considerando a escatologia consumada. No que disse Jesus Cristo: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Mateus capítulo 24, versículo 34. E exatamente examinando o contexto dessa declaração e outras que vamos tirar suas dúvidas. Fique até o final do vídeo para compreender cada detalhe e não se esqueça de deixar seu comentário com outras perguntas que quiser. Você vê respondidas aqui, ou seja, vai ser respondidas aqui neste comentário, tá? Vamos direto ao estudo de hoje, das quais também nós temos como base o versículo de Atos capítulo 17 e o versículo 11. Olha o que nos diz. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônico, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram de fato assim. Ou seja, essa mensagem é para você, é para mim, que hoje nós estamos de Bíblias na mão, examinando, para ver se de fato as coisas são assim como são anunciadas. Isto é, se Jesus Cristo já veio ou não, é isso que nós vamos examinar, é isso que nós vamos agora esclarecer algumas perguntas e delas nós tiraremos muito proveito para esse entendimento. Portanto, vamos para a primeira pergunta. Se Jesus Cristo já veio, por que não o vimos descendo visivelmente sobre as nuvens? Vamos lá, a resposta. Porque a linguagem profética é simbólica, meu prezado irmão e minha prezada irmã. Em Mateus capítulo 24 e versículo 30, que nos diz o seguinte, 24 versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ou seja, vir nas nuvens indica juízo divino. Por exemplo, Isaías capítulo 19 e o versículo 1 já nos diz: peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. E os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face. E o coração dos egípcios se derreterão no meio deles. Portanto, mostra que Jeová vindo sobre as nuvens para julgar o Egito. É simplesmente isso. É algo figurativo. De modo que na Bíblia, se nós formos atentarmos para algo que se trata de modo figurado, a Bíblia está repleta dessas passagens. Como por exemplo, aqui em Lucas capítulo 11, versículo 20. Lucas capítulo 11 e versículo 20. Olha o que nos diz. Jesus falando: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. E nós sabemos claramente que Jesus Cristo ele não pegou um dedo fisicamente lá do céu e esticou até a terra para poder expulsar os demônios. Não. Isso é linguagem de figura. Essa referência
dessa passagem de Lucas capítulo 11, versículo 20, ela tem como resposta Mateus capítulo 12, versículo 28, que nos diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegada a voz do reino de Deus. Ou seja, ele expulsava os demônios pelo poder de Deus. E não queria dizer que era um gigantesco dedo. Por isso que nós tenhamos que olhar a Bíblia, da qual foi escrito, não foi na linguagem portuguesa, uma linguagem no nosso idioma, nos nossos costumes, nas nossas tradições. Isso foi escrito na linguagem judaica. Portanto, isso é cheio de simbolismo. Como, por exemplo, vamos a outro simbolismo só para poder ficar mais claro essa passagem. Em Êxodo capítulo 15, versículo 8. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos pararam-se no coração do mar. Ou seja, aqui está se tratando das narinas de Deus. Portanto, se nós formos observar, será que na verdade, se nós formos olhar pelo lado literal da coisa, será que nós temos que admitir que Deus tem umas gigantescas narinas que era capaz de assoprar o mar? Que tamanho então que nós poderíamos avaliar que seria essas narinas? Portanto, nada disso. Isso, na verdade, são linguagens de figura. O que, na verdade, em si, é aqui Êxodo mesmo, capítulo 14, deixa eu ver se é o versículo 28, Êxodo capítulo 14, 28, deixa eu ver ele aqui, só um momento, rapidinho. E porque as vezes tornaram cobrir isso? Eu quero ver a resposta. É onde o Senhor, o nosso Deus, na verdade em si, ele apenas soprou, e as águas ficaram de um lado e do outro. Portanto, vamos ver essa passagem, se eu não me engano aqui, aonde Deus soprou o mar por um forte vento oriental. Isso mesmo, por um forte vento oriental. Isso, exatamente, foi isso mesmo. Em Êxodo capítulo 14, versículo 21. Nós já estamos no capítulo 14, só que o versículo é o 21. Olha só a resposta. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Então, quer dizer, não foram as narinas gigantescas de Deus. Ali são linguagem de figuras. Nós vemos aqui também, ali em Mateus, né? Nós estamos lendo 24, versículo 30, que Deus, ou seja, apareceria ali, o seu filho do homem, apareceria no céu, ou seja, aparecerá no céu o sinal do filho do homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens. Olha só, se nós formos ver até por um lado, de que a própria Bíblia diz que Jesus Cristo não existe mais fisicamente, em corpo humano. É o que diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, é o que diz. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, você não conhece, entendeu, o seu irmão, sua irmã, por aparência exterior, vamos botando mais claro. Mas sim, Deus o conhece através do Espírito. Aí veja bem, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos deste modo. Por um outro lado ainda, a palavra de Deus nos diz que a vinda dele seria como um relâmpago, de oriente até o ocidente, ou seja, ninguém ia ver. Porque na verdade em si, as pessoas estão esperando, ou seja, estavam esperando uma vinda dele era física. Como diz a passagem, deixa eu ver aqui, a passagem que diz que
Jesus vinha como relâmpago, né? Em Mateus capítulo 24, vamos ver aqui em Lucas capítulo 17, versículo 24. Lucas capítulo 17, versículo 24. Olha o que nos diz. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, também o Filho do Homem no seu dia. Ou seja, essa vinda de Jesus Cristo, na verdade, ela foi em juízo para Israel. E isso também, além disso, ela se cumpriu em Mateus capítulo 24, versículo 34. Que, em verdade, ele falando, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Quer dizer, mesmo que ele viesse fisicamente, você não ia ver. Apesar de que não foi isso fisicamente, mas sim foi uma forma figurada de que ele vinha nas nuvens, ou seja, em juízo, se tratando-se em juízo para Israel. E isso, o versículo mesmo 31, ó, nos diz, versículo 30, isso mesmo, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, em todas as tribos da terra, tribos só tem, na verdade se tratava só das tribos de Israel, as 12 tribos. Portanto, não era para você ver, não era para me ver, não era para alguém ver, não. Ele simplesmente veio, na verdade, em juízo, como diz a passagem, versículo 34, dentro daquela geração. Então, mesmo que fosse físico, bom, você não ia ver, porque além de ser, na verdade, dentro daquela geração que eles estavam vivendo, que isso foi por volta do ano 70, e assim, mesmo assim foi algo invisível. É como diz ali, Lucas, né? Capítulo 17, e o versículo, deixa eu ver se é o 17, versículo 20, é isso mesmo, 17, 21. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Não, vamos ver o versículo 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir os reinos de Deus, respondeu-lhe e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse-lhe os discípulos, dias virão, ou seja, Jesus falando aos discípulos agora, né? E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vedes nem o sigais. Agora completa a passagem. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ou seja, ninguém vai ver, porque ele vira em juízo. Isso nós temos que, se você interessar sobre mais um assunto relacionado como foi esse dia de juízo, coloque nos comentários aí que eu abrirei um espaço para nós fazermos vídeos sobre esse assunto. Portanto, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Se a ressurreição já ocorreu, onde estão os corpos ressuscitados? Porque nós estamos tratando da vinda de Jesus Cristo. Então, se é a vinda de Jesus Cristo, trata-se também da ressurreição. Vamos refletir novamente a pergunta. Se a ressurreição já ocorreu, ou seja, se a vinda de Jesus Cristo já ocorreu, onde estão os corpos ressuscitados? Vamos lá. A resposta. A ressurreição foi espiritual e gloriosa. Em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 24, nos diz: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Pois é. Então vejamos que o que a palavra de Deus trata, que há corpos animal, que diz aqui, mas na verdade é o corpo biológico, nosso corpo físico. Portanto, também um corpo espiritual. E na verdade em si, o que está se tratando não é do corpo material, que é o corpo animal, na ressurreição. Não, está se tratando do corpo espiritual.
Agora, como se deu essas coisas? Porque na verdade em si, só voltando aqui, o corpo biológico, o nosso corpo físico, essa massa muscular que nós temos, que o apóstolo Paulo até trata-se de vestimenta espiritual, olha o que se diz. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício. Então vejamos, essa casa terrestre, esse corpo que nós temos, porque ele é uma vestimenta para o nosso espírito, que é o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus, na verdade, se não é o nosso corpo terreno, o Filho de Deus é o nosso espírito que habita neste corpo. É exatamente isso. Por quê, irmão Raimundo? Sim, porque na verdade esse corpo físico, ele não herda o reino de Deus. Ele vai para o pó, vai descer para o pó. É o que diz Eclesiastes, capítulo 12 e versículo 7. Olha o que diz. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Exatamente, ainda em 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 50, isso mesmo. Capítulo 50 diz o seguinte: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue, que é o corpo na verdade em si, não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Tudo bem. Se a resposta é essa, que o corpo não foi o corpo que ressuscitou, na verdade, como diz ali em 1 Tessalonicenses, né, 4,17, que é de onde está partindo essa pergunta, que diz o seguinte, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, olha o que diz. Mas ainda errei ainda. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, olha, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trompeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois daqui que surge a pergunta. Voltando à pergunta aqui, se a ressurreição já ocorreu, que é a vinda de Cristo, onde estão os corpos ressuscitados? Sim, meu prezado irmão, vejamos que essa ressurreição do que trata aqui não é a ressurreição física do corpo, não, é a ressurreição espiritual na condição que os irmãos se encontravam no ano 70. Nem mesmo não é relacionado aqui à questão desse século em que estamos vivendo. Porque a vinda de Cristo, como nós lemos em Mateus capítulo 24, versículo 34, foi dentro daquela geração. Portanto, a ressurreição também foi dentro daquela geração. Então, o que acontece? A Bíblia diz ainda, aqui em João capítulo 5, versículo... deixa eu ver se é o versículo 28. 5, versículo 28. É isso mesmo, 28. Vamos lá. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Aí você diz, não, tá aí. Não, mas na verdade aqui está falando da ressurreição ainda. E aqui os que ouviam sua voz, eles ressuscitariam. Mas na verdade em si, vocês iam ressuscitar porque estavam mortos. Agora sim, nós vamos chegar ao ponto. Que morte era essa? Será que era a morte física? Ou era a morte adeana, a morte espiritual? Sim. Agora sim nós vamos para esse assunto. Embora que eles tivessem morrido fisicamente, o seu espírito naquela época, ainda no ano 70, como nós tratamos, eles estavam ainda em um lugar reservado até que houvesse a consumação do século, que era a vinda do Senhor. Aí sim eles iam ressuscitar e ressuscitaram. Mas na verdade sim, apenas o espírito, porque eles estavam mortos espiritualmente. Vamos ver isso? Primeiramente nós vamos ver a causa que se originou essa morte espiritual. É que foi Romanos capítulo 5, versículo 12. É 12? Não, Romanos, isso mesmo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha o que nos diz. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso quer dizer, a morte espiritual de Adão, ela alcançou a todos. E o que aconteceu? Todos caíram
na desobediência e também, consequentemente, todos morreram e ficaram afastados da comunhão com Deus. É o que diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque teus pecados destruídos estão na glória de Deus. Também Isaías profetizou isso. Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Isso aqui causou a morte espiritual, separação. E agora houve a quebra do relacionamento. É o que diz Efésios capítulo 2, versículo 1, em relação aos gentios. E vos vivificou, estando vós mortos, olha só, em ofensas e pecados. Então, quer dizer, foi no estado de desobediência que o homem se encontrou morto espiritualmente, por causa da queda de Adão. E por isso, a vinda de Cristo em juízo naquela época em Israel, no ano 70, foi justamente para agora resgatar eles que estavam mortos espiritualmente pela desobediência da lei. É o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para remir, quer dizer, para salvar, para agora justificar, para ressuscitar os que estavam debaixo da lei, a fim de que quando recebêssemos, está falando sobre eles, recebessem a adoção de filhos. Portanto, meu prezado irmão e minha prezada irmã, hoje nós não precisamos mais ter uma justificativa, buscar, por exemplo, buscar templos religiosos, correr atrás de líderes religiosos, em busca de se justificar perante ele, como se ele, tratando-se de um mediador, perante ele Deus. Não, a palavra de Deus fala claramente que todos nós já somos justificados, tá? 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17, é o que nos diz. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não quer dizer será. Não. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, tratando-se da lei de Moisés. Versículo 18. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. Não reconciliará. Não. Já reconciliou consigo mesmo. Por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Exatamente isso. Então a resposta dada era, na verdade em si, a ressurreição espiritual com que os irmãos se encontravam. Porque nós não ressuscitaremos mais. Nós já somos justificados, como nós lemos passar de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, quando eu sairmos deste corpo, quando esse corpo descer ao pó, nós já temos um edifício, não feito por mão de homens, mas sim por Deus. Ou seja, nós temos um corpo espiritual. É o que nós lemos ali na passagem de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. E assim ainda em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, que Paulo fala o seguinte: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, não quer dizer que você tem que ficar esperando uma vinda, uma ressurreição para estar com o Senhor. Não. Quando nós sairmos deste corpo, nós já se encontramos com o Senhor. Amém? Amém. Vamos para a próxima pergunta, a terceira pergunta. Vamos lá. Se a ressurreição... Não, pai, é a terceira pergunta. Como dizer que ele já veio, ou seja, como dizer se Jesus Cristo já veio, se todo olho não viu? Na verdade em si, para muitos estão aguardando Jesus aparecer nas nuvens. Essa pergunta tem muito a ver com a segunda pergunta que nós já esclarecemos. Mas vamos lá. Isso porque está escrito em Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Medite nessa passagem. Reflita um pouco essa passagem para ver se tem alguma coisa a ver com os nossos dias. Reflita.
Leia novamente a passagem da Bíblia. Eis que vem com as nuvens e em todo olho verá, até mesmo os que ultrapassaram. Se você acreditar que ele ainda vem, e principalmente nas nuvens, você vai ter que admitir que aqueles que ultrapassaram Jesus Cristo com a lança, eles estão vivos ainda para ver Jesus voltar. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, essa questão aqui, principalmente quando se trata das tribos, trata-se exatamente para a época dentro daquela geração que eles estavam vivendo. Reforçando a passagem de Mateus capítulo 24, versículo 34. Em verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam, que era a vinda dele. Então os que iam ultrapassar iam ver. Nem tanto também os que iam ultrapassar, mas também até mesmo o sacerdote, das quais estava ali afligindo Jesus Cristo, ele ia ver também. Vamos ver em Mateus capítulo 26, 64. 26, 64. É o que diz. Ó, Jesus falando aqui. Vamos ler um versículo antes. Versículo 62. Vamos ler de 62 até 64. 2 versículos. E levantando-se o sumo sacerdote, olha só. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que este depõe contra ti? Ou seja, o sacerdote falando com Jesus. Próximo versículo. E Jesus, porém, guardava em silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se és tu o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis, que vereis em breve, não é daqui a 2000 anos, 5000 anos, não é uma eternidade, não. Que em breve que vereis em breve o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Olha, quer dizer que o sacerdote ia ver. Meu prezado irmão e minha prezada irmã, essas passagens bíblicas, quando se trata da vinda de Jesus Cristo, ressurreição, dízimos, templos religiosos, tudo se tratou-se de algo passado, que hoje está na história da Bíblia. Não foi para nossos dias. Amém? É, exatamente isso. Então, na verdade, sim, como nós já lemos. Inclusive, nós vamos agora, então, passar para a quarta pergunta. Vamos para a quarta pergunta. Se já ocorreu, se a vinda de Jesus Cristo já ocorreu, por que ainda existe maldade no mundo? Opa! É verdade. Vamos lá. A vinda de Cristo, meu prezado irmão e minha prezada irmã, não prometeu erradicar o mal terreno, mas consumar o reino espiritual. É o que diz aqui em Hebreus capítulo 12 e versículo 28. Vamos ler. Hebreus 12, 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Vamos lá então. A vinda do Senhor Jesus Cristo, ele não veio, primeiramente, para acabar com o mal, para acabar com a morte física. Não. Essas coisas são terrenas. O que acontece é o seguinte com respeito à maldade do homem. Em primeiro lugar, que a maldade do homem, tudo que é ruim, ele vem do coração. Deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 15. Deixa eu ver se é o versículo... deixa eu ver se é o 19. Esse mesmo, 19. Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus... Vamos ler um versículo antes. Mas o que sai da boca... Não, mais um versículo antes, né? Vamos lá. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca e desce para o ventre é lançado fora? Você sabe, né? Que você come
no almoço, o que você come na janta, o que nós comemos no almoço, nós comemos na janta, tomamos café, ele tem que ser lançado fora. Você já sabe, né? Então, vejamos. Próximo versículo. Mas o que sai da boca, olha, procede do coração. Isso que contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos. Olha, o que é que sai do coração? Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então vejamos que essas coisas, elas existem porque, na verdade em si, nós estamos, todo ser humano está debaixo, na verdade, da concupiscência humana. Só que o Filho de Deus consegue controlar e deve saber, deve por si mesmo controlar a natureza humana, os desejos carnais. É o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 16. Olha só. Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Opa, o versículo lá. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Entendido? É, exatamente isso. Então, quer dizer, se a maldade existe, é porque nós, como ser humano, existimos. Entendido? Mas está aí. Então, o que acontece? Tudo que o homem semear, que seja de maldade, que seja semeando bem, ele vai ter essa recompensa aqui mesmo. É exatamente, meu prezado irmão. É aqui mesmo, meu prezado irmão. É aqui mesmo. Vamos ver isso? Vamos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Olha o que nos diz. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Portanto, a maldade existe? Existe. Por quê? É porque Jesus Cristo tinha que voltar no ano 70 e não haver mais maldade? Não. Desde que nós não tivéssemos mais nenhum vivo. Aí nós estávamos em Espírito, e nós, como Espírito, nós estávamos então diante do Senhor, como no Senhor para sempre. Mas, na verdade, a terra, ela vai existir, como diz Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, que ela vai existir para sempre. Enquanto existir para sempre, ela vai ser habitada. Vamos ver aqui uma passagem que diz aqui, que Deus fez a terra, né, para ser habitada. Isaías 45, e o versículo, deixa eu ver aqui, Deus fez o céu fez a terra para ser habitada. Deus, deixa eu ver aqui, mais uma passagem aqui. Fez a terra para ser habitada. Isso é muito importante. Isaías 45, 18. Vamos lá. Isaías 45, versículo 18. Olha o que nos diz. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, ou seja, não criou para ser vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, não há outro. Portanto, aí fala Eclesiastes, Salomão, sabe Salomão, falou então que a terra, ou seja, como diz em Eclesiastes, né, capítulo 12, versículo 7, que diz, Eclesiastes, de novo, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o povo, não, é o capítulo, versículo 1, né, capítulo 1, isso, Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. E uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, e sim, habitada, exatamente isso. Portanto, por isso que o mal existe.
Você compreendeu? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Vamos então para a próxima pergunta. Vamos lá. Por que a história secular não menciona um evento tão grandioso? Mas como assim grandioso? Nós já tratamos que esse evento não se tratou aqui para o século XXI. E ainda além disso, na concepção do futurista, daquelas pessoas que creem que Jesus Cristo ainda virá, isso sim, ele não tem uma noção, nem mesmo, quem sabe até do que está dizendo, porque na verdade, quando Jesus Cristo falou que ele viria, ele falou que era dentro daquela geração, ou seja, limitou os dias da sua vinda. E muito bem, como ele diz, calculada, que dá para se calcular, dentro da matemática dos judeus, porque ele dentro daquela geração. Mas o futurista de hoje, quem crê na vinda de Jesus Cristo ainda, ele tem como uma eternidade, porque ele diz, não, Jesus Cristo virá, aí passa anos, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, e Jesus Cristo não vem. Por quê? Porque ele já veio. Tem uma guerra lá na Ucrânia, Jesus vem. Tem uma guerra lá em Israel, Jesus vem. Aí passa aquela guerra, não, Jesus não veio. Aí vem uma pandemia. Então Jesus vem. Todo mundo agora vamos colocar máscara por causa da pandemia. E quando essa pandemia passar, aí sim nós podemos tirar as máscaras. E por que Jesus não veio? Passou a pandemia e Jesus não veio. Talvez ele foi vir, mas esqueceu da máscara e voltou. É isso? Não tem nada disso. Ele veio no ano 70, tá? Isso em juízo para Israel. Só para te ter uma ideia, essa Bíblia na verdade escrita, ela tem, os comentários são para Israel. Agora nós, que na verdade em si, que não tivemos uma biologia, um nascimento biológico de Israel em relação a Israel, sim, nós temos uma participação espiritual e não física. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Como explicar que como explicar que ainda esperamos novo céu e nova terra? Isso é importante essa pergunta, tá? Tem mais perguntas, mas nós vamos praticamente ficar com essa e mais outra, porque senão o vídeo vai ficar muito tedioso. Eu creio que você está achando muito bom, entendeu? Se você tiver algum comentário, alguma pergunta, faça nos comentários, que aí eu responderei. Conforme seja o caso, a gente também cria outro vídeo a respeito do assunto. Vamos a essa pergunta. Como explicar que ainda esperamos o novo céu e nova terra? Isso é muito importante pergunta, que tem muito a ver com o nosso estado espiritual nossos dias. Vamos à resposta. Ou seja, vamos lá. Por que então como explicar que ainda esperamos novo céu e nova terra? Na verdade, nós já estamos nesse estado espiritual. Como assim, meu Raimundo? Vamos então para a Bíblia. Porque nós estamos aqui. É a nossa razão. É o seu tempo que você está até no momento me ouvindo. Exatamente por isso. Porque nós temos que examinar para nós saber. Primeiramente, como nós já estamos no estado espiritual. Primeiramente, vamos para Efésios capítulo 2, versículo 6. É o que nos diz. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então você, na verdade em si, não é que você está sentado como se tratando de fisicamente uma cadeira de madeira e você assentar, como eu estou sentado no momento, e agora cadê os novos céus e nova terra? Não, veja bem, o que nós estamos tratando de algo espiritual. Nós não estamos tratando de algo que se passou, que algo que apalpável, não, em hipótese alguma. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13,
Porque as coisas têm que ser espiritual. E nós exatamente estamos focando nisso. Olha o que diz a 1 Coríntios 12, capítulo 2, versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. É muito simples. Nós estamos tanto vivendo como nós estamos explicando algo espiritual. Por quê? Por que isso, irmão? Porque, veja bem, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Isso não quer dizer compreender, meu prezado irmão, isso não quer dizer em relação ao conhecimento. Compreender, é preciso que haja, na verdade em si, um estado de iluminação pela graça de Deus. Deixa eu ver se eu acho esse versículo bem aqui. A volta já para cá. Efésios capítulo 1 e versículo, deixa eu ver só o 6. Esse é o 6 aqui, deixa eu ver aqui. Descobrindo a fundação do mundo. Nós somos iluminados. Deixa eu ver aqui. Esqueci o visto da palavra verdade. Não, deixa eu ver aqui rapidinho. Fomos iluminados. É o que diz aí, deixa eu ver aqui, Efésios capítulo 1, versículo 18. É isso mesmo. É aqui em Efésios capítulo 1. Vamos lá. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da sua glória na sua herança nos santos. Tá? Olha, esse versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Portanto, é a iluminação dos olhos do nosso entendimento, daquilo que nós buscamos conhecer. Porque, de fato, nós precisamos conhecer. Quando nós conhecemos a verdade, aí sim precisa outro fator, que é a iluminação pelo Espírito de Deus. Por que assim? Porque Deus que guia porque Deus é quem guia os seus filhos através do seu próprio Espírito. Em Romanos capítulo 14, versículo 8, fala claramente isso. Porque versículo 8, deixa eu ver aqui, 14, não. Capítulo 8, não, eu estou no capítulo 14, no capítulo 8, versículo 8, capítulo 8 e o versículo 14, olha só. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, na verdade, quando eu estava falando da iluminação do nosso olho de entendimento, porque, na verdade, quando Deus te guia em toda a verdade, através do conhecimento que você está obtendo, porque Ele não te faz adivinhar, não, tá? Agora sim, Ele pode te desviar do mal se você sendo filho de Deus, entendeu? Porque, na verdade, todos os filhos de Deus em si, Deus já conhece, Ele conhece os que são seus. E outra também, eu não posso nunca dizer, nem você pode dizer que nunca alguém é filho de Deus. Por quê? Filho de Deus não tem o nome escrito na testa. O filho de Deus não é reconhecido pelas vestes. Tem pessoas que se vestem, mulheres principalmente, vestem os vestidos longos, para demonstrar, dizer que é ali que é o filho de Deus. Não, na verdade em si, não é reconhecido pela veste. Não, não, em hipótese alguma. A palavra de Deus me diz, nós vamos até relembrar esse versículo aqui, de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, olha só. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, você não pode conhecer seu irmão, que é o seu irmão, filho de Deus, segundo a carne. Não, não é o procedimento, não é a conduta dele. Embora que a Bíblia diz que pelos seus frutos conhecereis a árvore. Mas esse conhecimento, mesmo para conhecer a árvore, precisa que haja uma iluminação, um entendimento espiritual. Se é que, na verdade, nós estamos tratando tudo de algo espiritual, tem que ser, na verdade, em si, conhecido pelos olhos da iluminação da verdade, guiado pelo Espírito de Deus. Tá? Então, é exatamente isso. Portanto, voltando ao nosso assunto aqui dessa pergunta, como explicar que ainda esperamos um novo céu e nova terra? Na verdade, em si, esse novo céu e nova terra não é algo literal.
Portanto, Apocalipse, inclusive essa passagem ela é escrita em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e o versículo 3. Olha só. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Está falando de um novo céu e uma nova terra. O que é que significa isso? É algo físico? É algo palpável? É algo que se possa ver fisicamente? Quem sabe os carros correndo, aqueles carros de Fórmula 1, os prédios, passarinho andando, voando, quer dizer, pessoas correndo de patins aí nas calçadas, não, nada disso. Nada disso. Aqui trata-se de um novo pacto e o de um velho pacto. Amém? Amém. Isso mesmo. Trata-se de um novo céu e nova terra, tratando-se da nova aliança e da antiga aliança. Vamos falar um pouco sobre isso e nós já vamos tratar também sobre esse assunto. Voltamos aqui a esse assunto. Em Hebreus capítulo 8 e versículo 9, nos diz o seguinte. Não é nem 9, é o versículo 8. Porque repreender. Não, perdão, o versículo 8 é o 9, versículo. Seu coração. Não. É versículo 8, capítulo 8. Versículo, capítulo 9. Isso mesmo. Capítulo 9. Eu estou em Hebreus, capítulo 8. Isso mesmo. Capítulo 9, versículo 8. Isso mesmo. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Tá, ou seja, aqui está se tratando exatamente de um novo pacto e o antigo pacto. Tá? Então, quer dizer, enquanto naquele tempo ainda, enquanto o templo estivesse em pé, o caminho do santo não estava descoberto. Ou seja, a nova aliança, o evangelho da graça de Deus, que antes pregava era a lei, ainda em Hebreus capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte, ó. Então disse, eis-me aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então tirar o primeiro pacto, que era o antigo, para estabelecer o segundo pacto, a nova aliança. Portanto, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 também, que nos diz, o Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, trata-se disso. E nós vamos ver agora sobre a Santa Cidade, o que nós estávamos vendo ali na pergunta, sobre o novo céu e nova terra, né? Também que é a mesma situação. E eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Portanto, quando nós estamos tratando de um novo céu, que a Bíblia trata-se que descia do céu também, como diz a passagem, nós estamos tratando da presença de Deus. Nós estamos tratando também da habitação de Deus. É exatamente isso. Nós estamos tratando de algo espiritual. E eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Vamos ver, então está falando de marido, está falando que de uma esposa. Na verdade, isso. E está se tratando de uma cidade. Isso que está dizendo, então, que a igreja, na verdade, em si, ela é a esposa de Jesus Cristo, da qual Deus habita. Vamos ver o versículo 9? Não, versículo 3 ainda. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus. Olha só. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e eles serão o seu Deus. Portanto, exatamente isso, Deus habitando agora no seu povo, que é a sua igreja. Essa igreja, ela é a cidade do Deus vivo, porque Deus, na verdade, ela habita, como diz a palavra, né, na sua santa cidade. Isso tudo representa a presença de Deus no seu povo. E aí, nós tratando de modo prático, nós podemos ver isso. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, Deus habitando agora no seu povo. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e ele serão o meu povo. Portanto, Deus habitando no seu povo.
Quer mais ainda? Ainda Apocalipse, quando ele fala tratando da santa cidade, que diz que era a cidade de Deus vivo, o versículo 9 trata exatamente que essa cidade era, capítulo 21, versículo 9. Versículo 9, olha. E veio um dos 7 anos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem mostrar-te a esposa, a mulher do cordeiro. Então vamos ver quem é essa mulher. É exatamente o que eu estava te explicando. A mulher, tratando-se da igreja, né? Que na verdade em si é a esposa do cordeiro, que é na verdade a morada, o templo de Deus vivo. Versículo 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa. Olha, em vez de mostrar a mulher, mostrou a cidade. Viu? Viu? Então quer dizer, na verdade em si, a cidade, nós já estamos morando nessa cidade, só que espiritualmente. Não é esse corpo físico, não. Nós estamos tratando de algo espiritual. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, isso é algo muito importante. Chegamos ao final, então, do estudo de hoje, através de perguntas e respostas bíblicas a respeito da vinda de Jesus Cristo. Que alegria, né? Poder compartilhar respostas fundamentadas na palavra de Deus com você, ajudando a compreender o que realmente a Bíblia ensina sobre a vinda de Jesus. Mais uma vez, obrigado a você que assistiu até aqui, especialmente os novos inscritos. Seja muito bem-vindo ao canal Escatologia Consumada. E meu carinho, você que já nos acompanha em cada vídeo. Sua constância é um grande encorajamento. Não esqueça, se ainda não se inscreveu no canal Escatologia Consumada, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe este vídeo com outros irmãos e irmãs. Isso nos ajuda a levar a palavra para quem também precisa entender a verdade. Portanto, deixe também seus comentários, suas impressões e outras perguntas, quem sabe, né, para os próximos vídeos. Que o Espírito ilumine o seu coração, para que você continue crescendo em graça e conhecimento. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.